Tome o vosso assento. Abra vossas Bíblias em Eclesiastes, livro de Eclesiastes. Ali depois de Provérbios, Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1 em diante. Ainda tem Bíblia aqui. Ainda tem Bíblia aqui. Gostou do pão, né? Se eu chamar aqui, o negócio vira até CD, né? Aleluia. Já mandaram até parar aqui. Eclesiastes, capítulo 12. Todos acharam? Quem achou diz glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou diz misericórdia. Vamos esperar, misericórdia é grande. Aleluia. Agora sim, todos acharam, igreja? Sim, vamos lá. Eclesiastes capítulo 12, que vai dizer assim: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, enchegue os anos em qual você vai dizer que você não tem neles prazer, antes que se escureça o sol, a lua, as estrelas e o esplendor da tua vida, e torne a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que entremerem os guardas da casa e os teus braços se encurvarem, os homens outrora fortes, e as tuas pernas cessarem os seus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, e te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filha das músicas, te diminuiriam. Como também, quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andam rodeando pela praça, antes que se rompa o fio da prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao fosso. E ao pó volte a terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade, vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ele ensinou o povo o conhecimento, e atendendo, esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como os pregos bem fixados, e as sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar se torna um enfado da carne. De tudo que você já tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam elas boas, quer sejam más. Curva a sua cabeça. Vamos orar pela palavra do Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por nós estarmos na Tua presença. Senhor, aqui está a Tua santa palavra, Senhor, que nós iremos agora, através do Teu Espírito, meu Deus, aprender um pouquinho mais. Senhor, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor, meu Deus, ó Pai, nos ensine, que a Tua palavra, Senhor, também nos fortaleça, Senhor. Senhor, que também tenhamos dias de lutas, mas também dias de vitória. Senhor, meu Deus, ó Pai, nós te agradecemos pela cruz do Calvário, Senhor. Meu Deus, pela barreira que, como foi aqui entoada no louvor, ó Deus,
ela foi quebrada, meu Deus. A barreira foi quebrada. O véu foi rasgado por causa da morte do teu filho, ó Deus. E nós te agradecemos, ó Deus santo e maravilhoso, meu Deus, ó Pai, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pelo teu amor por nós, ó Deus. Nós te louvamos e bendizemos, ó Deus. Somos pecadores, somos uma assembleia de pecadores. Meu Deus, precisamos da tua graça, da tua misericórdia e do teu Espírito Santo, ó Deus. E em nome de Jesus te agradecemos. Dá uma palma, salva de palmas para Jesus. Aleluia. Irmãos, essa palavra que o Deus colocou no meu coração quando eu estava meditando ontem, ela é muito forte. Deus, ele falava comigo sobre a vida desses simples homens. Simples homens que nós conhecemos como o rei Salomão. Salomão, ele foi um grande rei em Israel. Aqui a Bíblia vai nos dizer que Salomão, ele foi um dos maiores reis que existiu em Israel. Tirando seu pai Davi, Saul também, que foi um rei que no seu trono não foi bem sucedido. Nós temos a história de Salomão. Mas eu quero que a igreja hoje, eu não, mas o Espírito Santo, eu aprendi que o sou aqui vai ser deixado de lado, porque maior é o que está conosco, que é Jesus de Nazaré. Irmãos, quando eu meditava nessa palavra, eu vi a complexibilidade aqui de que Salomão ele viveu. Salomão era um homem muito afamado, né? Um homem de muita fama. Salomão foi um homem que teve tudo o que ele queria, tudo que os olhos dele desejou. Salomão, ele possuiu. Mas eu quero olhar aqui para a Bíblia Sagrada de algumas coisas que aconteceram na vida de Salomão. Primeira coisa é o cenário que Salomão foi criado. Todos nós conhecemos a história de Davi. Davi, um grande homem de Deus, matador de gigantes. Um homem que, as suas histórias, um homem que mais guerreava, um homem que em suas mãos tinha tanto sangue, que quando ele quis construir o templo para o Senhor, o próprio Deus não permitiu que ele construísse por causa das batalhas sangrentas que Davi, ele travava em nome do Senhor. Davi era um homem de luta, de peleja, de guerra. Não havia nenhuma barreira onde Deus enviava Davi. Davi lutava e ganhava as suas batalhas e ele voltava feliz. Não é à toa que Davi ele tinha as expressões muito fortes nos salmos, quando ele entoava os seus louvores ao Senhor. Ele dizia sobre, muitas das vezes, ele ter sido rodeado de inimigos, e muitas das vezes ele ter olhado para o monte, olhado para cima, e Deus ter dado socorro para ele em momentos de tremenda angústia, momentos em que Davi pensava que a vida dele ia acabar, mas Deus ia lá e enviava o socorro e salvava Davi. E a Bíblia diz que Davi, em toda a sua carreira, como rei, como sacerdote, como profeta, Davi, ele viveu fielmente a Deus. Ele teve realmente sim alguns deslizes. Davi, ele cometeu um adultério tão conhecido como nós conhecemos, que ele pega ali a mulher de Urias e destrói a vida de Urias. Mas a Bíblia diz que Deus o puniu a sua casa por aquele pecado. Mas a Bíblia também vai dizer que Davi, ele vai morrer velho, e Davi vai morrer farto de dias. Davi, ele enfrentou as suas batalhas. Ele teve problema familiar, ele teve problema no seu reino. Em inúmeras batalhas, Davi teve que sair da sua própria casa, perseguido pelos seus próprios filhos. Davi foi traído, Davi foi humilhado. Davi sabia o que era viver entre os montes e entre o palácio. Davi sabia o que era viver com Deus. E desde o dia em que Davi ele se levantou para matar o gigante, sua vida mudou. A sua vida, porque a fama do que Davi tinha, a fama de matador de gigante, deu também algumas coisas para Davi, como ser também ali um comandante do exército. E Davi, ele começou a ter tarefas grandes, tarefas pesadas, mas a Bíblia diz que a mão de Deus era com Davi, ele se sobressaía ali. Ele lutava as batalhas, ele voltava para casa vitorioso, e muitos fizeram até música para Davi. Davi tinha músicas que as pessoas faziam por causa das suas vitórias. Mas a Bíblia vai dizer que Davi é um homem de guerra, um homem de peleja, um homem de luta, mas ele também vai envelhecer. Ele também vai ficar fraco. Ele também... É muito normal, às vezes, a pessoa conta a história da outra, né? A gente conta a história da pessoa quando ela está no auge da vida dela. Mas quem aqui já foi num asilo?
para ver as histórias das pessoas. Porque a história da pessoa se resume enquanto ela está viva, não só por um período de tempo. E não é à toa que o Samuel Mariano, ele fez uma música baseada nisso, né? Que muitos só conhecem a sua história, né? E porque olha o seu momento, né? E aí o seu momento ali, a igreja está cheia, o negócio Deus está usando, mas as suas batalhas, suas lutas, somente quem conhece é Deus. Aleluia! E o interessante é que Davi, nessa caminhada, ele ficou famoso, teve as suas tarefas, Davi viveu seus processos, mas em 1 Reis, no seu capítulo 1, é um texto que me chamava a atenção e eu meditando. Deus falava para mim da velhice dele. E Deus falava para mim assim, sendo o rei Davi já velho, e entrado dias, nos seus dias, envolvendo-no com roupas, porém ele não se aquecia. E então lhe disse os seus servos, procure para o rei uma mulher, uma jovem, uma donzela, que esteja sempre perante ao rei, para que o rei possa se aquecer, para que essa jovem aqueça o rei nos dias da sua velhice. E de fato trouxeram uma jovem, e essa jovem aqui é chamada Abisag, a sunamita, e trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, ela cuidava do rei e o servia, porém o texto me diz aqui que o rei não tinha nenhum relacionamento com ela. E eu fico pensando aquele homem velho que em sua cama teve seus prazeres em sua vida, bebeu do melhor vinho, comeu a melhor comida, travou as melhores batalhas, teve o seu nome proclamado diante de uma nação, agora ele está entrevado em uma cama, cansado, e ele está ali com frio e não consegue ser aquecido. Eu não estou falando aqui de um super-herói, estou falando de Davi. Não estou falando daquele homem da história que só matou o gigante e não viveu. Eu estou dizendo de Davi. Davi agora está em uma cama e era necessário para aquecer ele, uma jovem, para que ele pudesse se sentir ali, talvez feliz. Agora entenda, o processo da velhice é uma das coisas que mais judia o ser humano. Os filhos, quando nós estamos novos, eles estão em volta da nossa mesa. Mas quando eles crescem, eles desaparecem. Aquele padrão família é um padrão que muitas das vezes o nosso tempo está sendo esquecido. Você lembra que você ia para a casa da sua avó ou do seu avô, e toda a família se reunia ali, e você fazia um churrasquinho, você fazia algo, era a coisa mais preciosa que a gente tinha, era aquele momento que a gente tem com a família. Mas quando o avô ou a avó se vai, a casa fica fechada, o lugar fica sombrio, e você vive da lembrança daquele lugar e dos momentos que você viveu. O interessante é que agora Salomão ele vai ter que enxergar para o seu pai, e ali Deus já vai permitir algo importante na vida de Salomão, que é o rei que nós vamos aqui falar, é que o homem forte, o homem valente, o homem de fama, ele também envelhece e fica fraco. Que o homem também que outrora ele é impulsivo, ele é como o mar, ele é cheio de soberba, ele é forte, passa por cima das coisas, uma hora ele vai deitar e não vai levantar. Isso é normal. O problema é que nós viemos à igreja e as realidades da Bíblia elas não são pregadas. Porque muitas das vezes eu te digo que Deus vai te dar uma vitória. Sim, hoje é noite de vitória. Mas para Deus te dar uma vitória, eu tenho que te contar também os processos que esses homens enfrentaram para que a vitória fosse o outdoor da vida deles. Aleluia! Porque muitas das vezes nós procuramos um texto e olhamos aqui, eu vou pregar que Davi matou o gigante, mas esquecemos do texto que ele cometeu o adultério. Procuramos aqui o texto dizendo que Davi era um homem fiel, mas esquecendo que ele mentiu e 88 sacerdotes morreram. E aí só pregamos muitas das vezes aquilo que nós queremos que o povo grite: aleluia, glórias a Deus. Não, a vida ela é real, você sente. Você tem problema, você tem dificuldade. Da mesma forma que Deus possa permitir que você se torne um homem famoso, possa também, que uma permissão de Deus, que você seja a maior zombação do seu bairro. Um homem que pode constituir uma família e ser saudável, e sua família próspera e conhecida no seu bairro, pode ser um homem também conhecido por outros nomes na sua comunidade. Davi está velho. Salomão já começa agora. E os filhos é assim, a Bíblia fala que a herança e os bens vêm dos pais. Mas a mulher prudente é um presente de Deus. A Bíblia fala isso.
E a Bíblia diz que os filhos, eles são os primeiros a enxergar o estado da velhice. E aí eles começam, você vai ver isso no decorrer que a gente vai desenrolar aqui, você vai ver uma coisa interessante. Os filhos já começam a falar um com o outro, ó, o pai está velho, a mãe está velha. Ó, nós já temos que preparar o dinheirinho, porque logo, logo, o pai e a mãe não vai resistir. E você vai ver que isso é um processo que, você querendo ou não, isso vai acontecer. O texto vai dizer para nós que Salomão já enxerga um homem forte, Júnior, um homem de batalha, matador de gigante, numa cama. O que ele aprendeu com aquilo? Que ainda que ele sentasse no trono, que ainda que ele tivesse tudo que ele vai ter, e nós vamos entender aqui pela palavra, ele também tinha que entender que o mesmo Deus que colocou o homem no maior nível espiritual ou físico ou em qualquer outra área, era o mesmo Deus que estava permitindo ele ver o homem daquela maneira. E a Bíblia diz que Davi, até na sua morte, Davi, ele era um homem fiel a Deus, um homem reto, segundo o coração de Deus. E antes dele morrer, ele vai chamar Salomão, porque Adonias, ele queria tomar o lugar do seu irmão. Adonias já estava se preparando, sabendo que Davi estava velho, ele queria entrar e possuir o reino, mas a Bíblia diz que Deus tinha falado que era Salomão que ia possuir, porque a escolha, ela não pode ser, como aqui foi dito, a escolha não pode ser do homem, a escolha tem que vir de Deus. E a Bíblia diz que Deus tinha escolhido o próprio Salomão. E diz assim, ó, o teu filho vai edificar um templo, ele será grande, ele será famoso, ele será próspero, no reino não vai precisar de matar ninguém, porque Davi matou todos os inimigos, e Salomão ia reinar tranquilamente. E a Bíblia vai dizer aqui para nós, Nina, que Davi vai chamar o seu filho para um particular. E Davi, ele vai contar para o seu filho, e ele vai dar instrução ao seu filho antes de morrer. E ele vai dizer uma coisa importante, que um pai deveria dizer ao filho na beira da morte. Não é dizer para ele, ei, cuida da mãe, cuida do pai, ou cuida da empresa, não. Davi vai dar instrução para o teu filho andar na palavra de Deus. E a primeira coisa que eu vejo é, olha a intimidade de Davi e Salomão. E Salomão, mesmo sendo instruído, ele ainda vai fracassar muitas vezes. E aproximou-se os dias da morte de Davi. Aproximou-se os dias da morte de Davi. Davi morreu, igreja? Morreu, mas ele está na glória com Deus. Mas Davi morreu, igreja? Morreu. Imagina o enterro do valente Davi. Imagina a comitiva que foi preparada em Israel para sepultar um homem que matava gigante e que não perdoava nenhum. Se Deus falasse assim, é para matar. Agora imagine uma nação chorando por causa desse homem. Será que você possa despertar em alguém um sentimento desse? Alguém pode chorar a sua perca? Alguém possa, como Samuel, quando Samuel vai morrer, a Bíblia diz que Ramá chorou. Quando Moisés morreu, o povo ficou 30 dias. Mas morre alguém hoje e amanhã tem forró na porta. E essa é a realidade. Você não sente mais a perca de ninguém. E às vezes é a perca da tua mãe, é a perca do teu irmão, é a perca de alguém que você não sente porque os dias estão ficando mal. Você tenta de qualquer jeito fugir desse sentimento do luto, da perca, e você vai para um lugar, vai para o outro, mas entenda, meu irmão, está dentro de você. Por mais que você não queira, você vai entender quando você entrar naquela casa. Quando você visitar aquele lugar, você vai entender, ali morreu o fulano, e ali era alguém que eu amava, e você naquela hora, talvez ali com seus amigos, no dia a dia você vai até sorrir. Mas quando você entrar na porta para dentro, você vai sentir falta. A Bíblia vai dizer que ele vai chamar Salomão e vai dizer uma coisa: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Eu vou por o caminho de todos os mortais. O que Davi estava dizendo? Eu não sou um super-herói. Eu sou homem, eu estou morrendo. Eu estou agora indo, eu vou como todos os homens vai. Meu irmão, ter um cara como Davi no reinado era segurança total. Mas agora ele vai morrer. E olha o que ele vai dizer: coragem, pois, e seja homem. A primeira coisa que um velho, um homem que foi muitas vezes em peleja, vai dizer para o teu filho é: coragem. Porque para viver no mundo que nós vivemos, você tem que ser homem, tem que ser corajoso. O problema é, você é homem, você é até corajoso, mas às vezes sem Deus. Você vai ver Pedro era um cara que ele estava acostumado a pescar, ele batia de frente, ele ia para o alto mar, mas
João 21, Cleiton, quando ele viu Jesus na beira da praia, ele ficou com tanto medo que ele pulou nas águas. A Bíblia também diz que quando Jesus chamou ele para ele dar a mão, vem Pedro, e vem andar sobre as águas, ele tinha medo. Aí Deus fala para mim e para você, há uma diferença de ser homem do seu jeito, mas tem uma diferença de você ser homem comigo. Comigo é diferente. Você não faz da tua forma, você não faz do teu jeito, você não come do teu jeito, você não bebe do teu jeito, porque você vai ser direcionado por mim. E aqui Davi vai instruir o teu filho, olha a instrução dele. Guarda os preceitos do Senhor, Deus, para você andar nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que você prospere em tudo o que você fizer e por onde quer que você vá. Olha que instrução boa. Eu não ouvi Davi dizer sobre casa, sobre terreno, aleluia, sobre alguma coisa material. Ele está dizendo, guarda o mandamento de Deus. Porque aonde você for, o mandamento é vida. Aonde você colocar a planta dos teus pés, será teu. Se você profetizar, será teu. Porque a palavra nos dá o direito de aonde nós chegarmos, tomarmos posse daquilo que Deus nos prometeu. Aleluia. E logo de cara ele já tem a primeira instrução, não largue a Deus. O seu pai não foi negligente, dizendo ao teu filho que ele tinha que viver com... Quantos pais hoje não são negligentes? Ensinando o seu filho, eu vou te dar a melhor faculdade, você vai ter a melhor casa, você vai ter o melhor carro. O que eu passei, você não vai passar. Você está enganado, meu irmão. Se você não ensinar o teu filho no caminho que deve andar, os processos da vida que Deus vai levar ele, meu irmão, você vai se arrepender dele ter feito uma faculdade. Deixa eu dizer uma coisa, há pessoas inteligentes. Vamos lá. Hitler, um homem totalmente inteligente, culto e inteligente. Matou milhões de pessoas. Um homem formado. Deus não está atrás de pessoas inteligentes. Deus está atrás de pessoas que Ele possa encher com o Espírito Santo. Pessoas inteligentes tem um monte. Não, irmão, que você tem que não tentar, deixar Deus fazer na tua vida. Mas entenda, quando o Espírito de Deus entra na tua vida, Deus movimenta as coisas e você nem percebe, meu irmão. Você fala, meu Deus, é isso que o Senhor está fazendo? É por isso que Ele é o Deus do milagre, por isso que Ele é o Deus do sobrenatural, é por isso que Ele é o Deus que muda, é o Deus que transforma, porque Ele é diferente. E você vai ver aqui Davi está dizendo, eu vou morrer, meu filho, e não vai ter mais segurança em Israel, mas eu vou te apresentar aquele que vai guardar a tua vida para todo sempre, que é o Deus vivo de Israel. A apresentação de Davi, para mim, é um dos maiores papéis dele dentro da Bíblia. Porque ele disse, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim. Com quem Deus falou primeiro? Com Davi. Você tem um filho, Davi. E esse filho vai reinar no seu lugar. Esse filho é Salomão. Mas Deus falou primeiro com ele. Então, como dever de um pai, ele tem que falar com o seu filho. Porque ele vai embora e vai deixar o filho no mundo. Com problemas, dificuldades, cheio de... No nosso tempo tem droga, igreja? No nosso tempo tem bebida à vontade? Tem lança à vontade? Tem um monte de coisa à vontade? Então você sabe o que você tem que ensinar o teu filho. O problema é que você espiritualiza ou você muitas das vezes não quer ensinar. Não, meu filho ainda não pode ver. Meu irmão, hoje se fuma um baseado na porta da tua casa. Hoje os viciados, que nós chamamos de viciados, que são homens como nós, mas têm esse problema, eles estão na nossa esquina. E qual que é a dificuldade que você tem de mostrar a realidade para o teu filho? E dizer assim, você, meu filho, a palavra de Deus não é só para te separar desse, porque nós não devemos fazer a separação, mas a palavra de Deus vai te libertar, ela vai te mudar, vai transformar, ela vai mudar a tua vida e vai te direcionar. O problema é que nós esquecemos da palavra, sim ou não, igreja? Sim. Nós lembramos de tudo, quem não lembra que tem que pagar a conta? Todo mundo. Mas a palavra nós esquecemos com o decorrer do tempo. E a Bíblia diz que nós temos que pregar a paz. A primeira coisa que você tem que fazer é pregar em casa. Deus deu instrução a Israel dizendo assim, Israel, quando os teus filhos na tua casa perguntar o que eu fiz no Êxodo, você tenha sempre em mente, ou nas Escrituras, o que você deve ensinar ao teu filho. Então você sabe que seu filho não precisa ser. Eu sei que a tecnologia hoje, e eu não quero aqui quebrar essas coisas, mas entenda, do que seu filho entende mais? Do TikTok ou da presença de Deus? Do YouTube ou da presença de Deus?
do Instagram ou da presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, quando o teu filho passar um problema, a quem você vai recorrer? Ao Instagram? Ao TikTok? Então entenda, essas coisas fazem parte desse plano, mas essas coisas não podem dominar as nossas vidas. Você tem que direcionar o seu filho e dizer, opa, peraí, há uma hora em que você precisa se ajoelhar, que você precisa orar, que você precisa buscar. Por quê? Porque se você não fazer isso, vai ser ensinado para ele de outra forma. E aí você vai querer correr atrás e depois. E aí já é tarde. Mas Davi dá a instrução aos seus filhos dizendo, ande! Porque andando você vai confirmar a palavra que Deus falou comigo. Se teu filho guardar o seu caminho para andar perante mim, na minha face fielmente em todo o seu coração e de toda a tua alma, nunca te faltará um sucessor. Olha Deus usando a palavra nunca. Nós aqui era para tomar posse de tudo, mas nós crescemos errado, numa civilização totalmente deturpada. Deus nunca quis que nós fomos amaldiçoados. Porque querendo ou não, às vezes crescemos ou só vamos para Deus depois que vivemos uma espécie de maldição. Sim ou não? Alguns veio da droga, outro da bebida, outro veio de alguma coisa que talvez acabou com a vida da pessoa. Você quer ver como que é tão... Eu falo isso sempre às vezes com o Ricardo. É legal quando a gente estamos ali no samba e tudo. E eu falo isso porque muitas das vezes nós estamos lá no samba e tudo. Mas quando teu amigo vira um alcoólatra, está dormindo na rua, é legal? Então entenda, tudo que parece ser bom agora é o final que interessa. E às vezes, sabe por que Deus te chama agora? E Ele sabe às vezes que você vem com esse problema. Talvez você está no alto, está em algum problema que hoje talvez para você parece impossível. Mas o seu começo, Ele não quer saber. Ele quer saber como vai ser o seu final. E como será seu final? Será que você saindo para de manhã para trabalhar, Rodinei com a sua moto, será que você voltará para casa? Será que você indo e trabalhar com o seu carro, você vai voltar para casa? E se Deus hoje chamar você? E se Deus hoje falar, hoje é o seu dia, Vanessa? Hoje é o seu dia, Grazi. Hoje não vai ter mais o prazer da tua família. Não vai ter mais nada. Você vai se apresentar diante de mim. E aí? E o que você tem preparado? E eu vejo Davi na tua morte dizer, guarda o mandamento. Salomão, ele vai viver a vida dele. Olha, presta bem atenção. E a Bíblia diz que Salomão, ele já começa o seu reinado com perseguição. O seu irmão começa a perseguir ele. O seu irmão quer o trono dele. Mas o que Deus te dá, outro não vai tomar, meu irmão. O que Deus der para você, fique tranquilo. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Pode se levantar o vento, a tempestade. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Deus não é mentiroso. Agora, olha o que vai acontecer. Salomão vai reinar. E aí morre Davi. Saul já tinha ido embora, e aí veio um rei. Não tem nenhum inimigo, e a Bíblia diz que ele, no seu reinado, olha o que o texto vai dizer. Que Salomão agora era o homem mais poderoso da terra. Você acredita nisso? Até o próprio Jesus falou dele. O texto diz, em 1 Reis, no seu capítulo 10, versículo 13, assim o rei Salomão se excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. A Bíblia diz que Salomão cresceu. Imagine, com 16 anos de idade, você ser um rei. Com 17 anos de idade, você está no trono. Você ter um exército ao seu comando. Você ter as melhores mulheres, os melhores banquetes, os melhores vinhos. Salomão tinha tudo. Ele tinha tudo que um homem nesta era deseja. Talvez não tinha tecnologia, mas ele tinha todos os prazeres transitórios. O problema é, Salomão foi esquecendo que de 16 ele começou a ter 20. E de 20 ele foi para 30. E de 30 ele começou a envelhecer. E aí começou, Salomão, quando ele era novo, ele vestia a melhor roupa. Ele mesmo diz isso, ele diz, eu escolhia lá, mandava um alfaiate, fazer a melhor roupa, eu tinha os melhores vinhos, eu tinha servos que foram criados em casa, eu tinha cavalos, eu tinha tudo, eu possuí tudo, o que os meus olhos queriam. Nunca deixei os meus olhos sentir desejo e não ser feito. Salomão possuiu tudo. Mas a Bíblia vai dizer que Salomão agora começa a olhar para outras coisas. Depois de sentado no trono.
A Bíblia diz que ele constrói o templo. E ele faz o templo tão maravilhoso que a Bíblia diz que a rainha de Sabá vem do outro lado. Os reis vinham em caravana, trazendo ouro, trazendo especiaria, todo tipo de perfume que você imaginar caro, todo tipo de seda que você imaginar cara. Todo mundo via. E o que Deus tinha prometido a ele, Deus deu para ele e ele sentou no melhor. Ele comeu o melhor. Mas a Bíblia diz que na sua velhice, Salomão comete um dos maiores pecados que um rei podia cometer. E a Bíblia está escrito. Muitas pessoas querem, eu quero ser como Salomão. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Salomão não podia descer ao Egito para fazer o povo voltar ao Egito outra vez. Está escrito em Deuteronômio. Salomão vai lá e casa com a filha de Faraó. Salomão, Deus proibiu de descer até o Egito e comprar cavalo e ter negócio com o Egito. Salomão ia lá e comercializava cavalos com o Egito, além de ter casado com a filha de Faraó. Salomão, ele começou agora a ter relacionamento com aquilo que Deus já tinha tirado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus já te tirou do Egito, não desça lá para ter relacionamento nenhum. Aleluia! Porque entenda, por mais que Deus te dê o melhor e você seja sábio, relacionamento com o Egito vai dar errado. Deus te tirou da mão de Faraó, da fornalha de fogo. Deus te tirou de tudo que não prestava. Como é que você volta para trás e vai lá fazer aliança com aquilo que te escravizava outra vez? E olha o que o texto vai dizer para nós. Que ele era o homem mais rico. Mas olha o que vai acontecer. Banquete, mesa grande, fartura. Ele tinha tudo, ele não faltava nada. E ele começou a olhar agora para outros deuses. O texto me deixa aqui claro que a Bíblia ela não é um conto de história. Preste bem atenção. Da mesma forma que eu disse aqui que a Bíblia fala das qualidades, ela também fala do defeito. E quem tem qualidade aqui dá glória. E quem tem defeito? É o que mais nós temos é defeito. Preste bem atenção que Deus vai falar conosco. Ó, na palavra de Deus. Em 1 Reis, capítulo 10, no capítulo 11, Deus já começa agora a falar um pouquinho de Salomão de outra forma. Ele começa a dizer: e fez o rei em Jerusalém que houvesse prata com pedras, cedros em abundância, como sicomoros que estão nas planícies, e os cavalos de Salomão vinham do Egito, da Sicília, e comerciantes do rei o recebiam na Sicília por certo preço. Importava-se do Egito um carro por 600 ciclos de prata e um cavalo de 150, nas mesmas condições. As caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis, os heteus e para os reis da Síria. Salomão, quando ele não se contentou, porque isso acontece, ó, preste bem atenção. E olhe bem aqui que eu vou falar. Se Deus te colocar numa mansão hoje, todo dia você fazer um churrasco, todo final de semana com uma casa com piscina, você vai esquecer de Deus. Verdade. Você sabe por quê? Porque Salomão estava no melhor. A Bíblia diz que ele tinha 1000 mulheres. Ele viveu os seus prazeres. Algumas eram princesas, outras eram concubinas. Homens vinham de todos os lugares e traziam mulheres como presente a Salomão. A vida de prazer sexual de Salomão era o que ele queria, era o ápice da vida dele. Mas a Bíblia vai dizer aqui, preste bem atenção, que tudo isso uma hora passa. Todo o teu desejo uma hora passa. Todo o teu prazer uma hora passa. Aí vai vir a vontade vai vir a vontade de Deus. Quando alguém olhar para você e falar: nossa, amor, seu cabelo está ficando branco, já não é mais pretinho como antes. Nossa, amor, você já não é mais como antes. Porque vai passando, sim ou não? É a Bíblia que está dizendo para nós. E olha o que o texto vai dizer. E ora, além da filha de Faraó, em 1 Reis, capítulo 11, Salomão teve muitas mulheres estrangeiras. Muitas mulheres estrangeiras. Moabita, Amonita, Edomita, Sidônia, Eteia. Mulheres das quais o Senhor tinha prevenido Israel que não era para se misturar com elas. Deus não disse? Mas o homem é sábio. Não, deixa eu dizer uma coisa. Preste bem atenção. Sabedoria e temor são duas coisas diferentes. Tem muito homem que fala grosso e áspero, mas tem mais temência a Deus do que muitos eruditos que falam bonitinho.
Tem gente que tem sabedoria, mas não teme a Deus. Salomão aqui começou a olhar para as mulheres, pastor, e ele começou a desejá-las aí, ó. E Deus disse, não casei com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirem outros deuses. E esta se apegou Salomão em amor. Da onde já estava o amor de Salomão? Nas suas mulheres. O amor pode mudar? O amor pode mudar? A igreja ficou em silêncio? O amor pode mudar? Pode ou não pode? Pode. Você quer ver como pode? Você no começo da sua caminhada, você pregava, você não faltava uma vigília, e a Bíblia diz que tinha uma igreja em Apocalipse, que ela trabalhava, que ela tinha qualidade, ela tinha tudo, mas ela perdeu o amor. Quanta gente não perdeu o amor? No começo é empolgante. Eu quero ir para os montes, eu quero ser crente, eu leio a Bíblia todo dia. Por isso que eu sempre ensino e falo, olha, um relacionamento com Deus não é só até os 30, não é só até os 40, é para a vida toda. A escolha de andar com Deus não é uma semaninha, não é uma coisinha, mas preste atenção. O texto que está dizendo para nós aqui é a Bíblia, está lá, é só você ler, em 1 Reis, capítulo 11. E ele tinha 700 mulheres, princesa, e 300 concubinas. E as suas mulheres perverteu o seu coração. Quantas pessoas vão ter um coração pervertido por causa de alguma mulher que entrou na vida dele que não era para entrar? Quem é casado sabe. Você tem sua esposa em casa. E se Deus te deu ela, é para você amar ela. Não é para você estar atrás de edomita, não é para você estar atrás de moabita. É para você cuidar do que Deus te deu. Porque as mulheres pervertem o coração. É eu que estou falando ou é a palavra de Deus? Olha o que Deus está dizendo. Sendo ele já velho. Repita, sendo já. Tem homens aqui que tem maturidade, mas ainda já está velho, mas ainda não amadureceu, ainda não entendeu que você vai ter que prestar contas a Deus. Ele estava velho agora, olha interessante, ó. E eu coloquei aqui o pedestal para mim olhar para o espelho. Olha para o espelho, olha você quando você tinha, quem tem 15, beleza, mas quando você tinha 15 anos. Aqui estão os amigos meus de rolê, que eu ia para os rolê. Cleito, Rodinei, está aqui Ricardo. Meu Deus, ligava 2 horas da manhã, bate na casa da Lili, vamos lá, vamos embora. Nós ia. Hoje, você consegue fazer isso? Calma aí, amiga, estou chegando agora, estou cansado, minhas pernas começam a sentir dores. Sim ou não? Sim. Você começa a mudar. Sendo velho é outra coisa. Quando você estiver na idade, você vai entender que tudo aquilo não passou de uma vaidade na tua vida. Tudo aquilo não passou de um tempo em que o seu coração estava desesperado por um amor, desesperado por um carro, desesperado por um sofá, desesperado por alguma coisa. E Deus está dizendo, eu sou desesperado, mas não é pelo teu carro, nem pela tua casa, eu sou desesperado para ter você no meu reino. O que mais Deus quer de nós não é nada, a gente pode juntar tudo. Então junta tudo. Vamos nós tudo aqui juntar e vamos falar, Deus, pega o que nós temos. Aí Deus fala, deixa tudo. Isso aí a traça come, o ferrugem vai corroer e o ladrão rouba. Mas para onde eu vou levar a igreja, ladrão nenhum nunca mais vai entrar. Agora imagine, Salomão agora, ele está com 17 anos, 18 anos, 20 anos de idade. O homem escreve provérbios, cheio de conselho, né? Quando a gente está mais novinho, a gente dá conselho, não é conselho? A gente dá conselho para todo mundo, cheio de conselho. Aí você, olha o que vai acontecer. Salomão escreve um livro de provérbios no auge da sua vida. Ele escreve que era para comprar a verdade e não vender. Mas ele vendeu a verdade que ele mesmo ensinou. Salomão diz, procure instrução, sabedoria. E ele estava se tornando um tolo, um insensato. Salomão começou a olhar para as coisas e dizer, o que é torto, Rafael, vai ficar torto. É porque ele ainda não conhecia quem ia de vir, que é Jesus de Nazaré. Salomão começou a enxergar a vida de outra forma. Quando Salomão agora ele vai escrever o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes, esse Salomão está ficando velho. Maturidade, ele começou a olhar. Mas na velhice ele ainda estava em alguns pecados que Deus odeia. Porque Deus odeia o pecado, Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Preste bem atenção que Deus vai falar conosco. Suas mulheres perverteram o seu coração para seguir outros deuses.
E no seu coração não era todo fiel para com o Senhor. E o seu coração não era todo fiel. E o seu coração não era todo fiel. E o teu coração? A quem você adora? Você adora a Deus uma semana e na outra semana você adora quem? Deus está falando de fidelidade. A quem você é fiel? Se às vezes com o cônjuge a gente não consegue ser fiel, você imagine com Deus. Aí Deus está dizendo aqui, ó, o coração do camarada já mudou. Mudou ou não mudou? Olha a história do cara como muda. O cara começa bem, bonito, cheio de dinheiro, cheio de mulheres. Tudo isso para ele era para ele fazer o quê? Eu não largo a Deus. Deus me deu casa, me deu carro, me deu dinheiro. Eu tenho tudo que eu quero. Deus me deu tudo. E no tudo ele largou a Deus. Você sabe por que às vezes vai demorar para você ter seu tudo? Porque Deus sabe que você vai largar Ele. Por isso que vai ter que passar um processo, vai ter que chorar um pouco lá no quarto, vai ter que passar uns problemas. Para quê? Porque Deus sabe que se trazer hoje, se resolver hoje, amanhã você está adorando outros deuses. Deus sabe que se Ele te der hoje o que você quer, acabou, você vai deixar Ele. Sim ou não, igreja? Vamos ser real. A gente às vezes do cotidiano, às vezes... nós temos uns amiguinhos. Às vezes o camarada está com um carrinho simplesinho e ele passa aqui, toda vez que ele passa ele te cumprimenta. Você parece o prefeito do lugar. Mas quando ele passa num carro diferente, a cara dele muda. Quando ele passa com um tênis diferente, ele já muda. Aí Deus fala, se no tênis e no carro já muda, e se eu colocar no ouro e na prata? Aí Deus fala, não, calma. A porta que vai abrir para você primeiro é do seu entendimento. Que quando você entende quem sou eu, aí eu faço na tua vida para o meu nome ser glorificado. Olha o que o texto vai dizer. E Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sinódios, seguiu a Micom, a abominação dos amonitas, e assim fez Salomão que era mal perante o Senhor. Salomão fez o que era? Salomão fez o que era? Algumas pessoas dizem que eu só procuro coisa na Bíblia para falar mal dos profetas, não, porque eles também falharam. Por isso que Jesus falou assim, quem veio antes de mim aí, a maioria era ladrão e salteador. Quem veio, Moisés é top, Moisés, o libertador, falar de Moisés tem que lavar a boca, mas ele matou alguém escondido. Paulo, homem eloquente, mas deixa eu dizer para você, vai lá perguntar o que ele fez com Estevão. Todos falharam. Vai lá e pergunta para Salomão o que é adorar outros deuses, mesmo estando com ouro e prata. E a Bíblia vai dizer para nós aqui, e ele vai dizer, e assim fez o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Isso que me maravilha. Mais uma vez, Deus está citando Davi na história. Ele está dizendo, Davi pode ter errado, pegar na mulher de Urias, mas no erro dele, ele fechou a porta e ele começou a orar dizendo, Senhor, não me interessa o trono, não me interessa o reino, me interessa o teu espírito, não tira o teu espírito de mim. Davi disse assim, eu sei que eu matei Urias, que eu peguei a mulher dele, mas Senhor, eu não quero saber da minha coroa, eu não quero saber se o trono é bonito, eu não quero saber do exército, eu quero saber se a tua presença vai viver comigo ainda. Tem muita gente que faz questão mais das coisas materiais do que da presença de Deus. Aí Deus fala, eu habito numa casa de tapume. Deixa eu dizer para você, onde Deus opera, meu irmão, é de calar a boca de muita gente. Mas olha o que ele vai dizer. Se ele não perseverou, então ele não fez como Davi. E nesse tempo edificou Salomão ainda, para piorar, um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte, sobre a fronteira de Jerusalém. E ele ainda levanta um Deus chamado Moloque, que matava as criancinhas. De quem eu estou falando? De Salomão? Por isso está esse silêncio. Porque Salomão é alguém que nós olhamos na Bíblia e fala, hoje até oramos, Senhor, dá a sabedoria de Salomão. E Deus fala, não, você vai aprender com meu filho. Salomão erra. Sansão, meu Deus, força. Deus deu sabedoria, força. Deus deu muitas coisas para os homens, mas eles se perderam. O que você quer de Deus? Seja realista, o que você quer de Deus? Você quer vir no culto se curar? Deus pode te curar essa noite, Ele vai te curar.
Você quer vir aqui e Deus mudar o quadro da tua vida espiritual, sentimental? Ele pode fazer. Mas e o relacionamento com Ele? Não foi dito de relacionamento? E o seu relacionamento com Ele? Talvez você tenha relacionamento com muitas coisas, mas com Deus não. Aí Deus está falando aqui, eu estou falando de Salomão. A igreja está aí, não, Glória? Glória a Deus! E assim fez para com todas as mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a outros deuses. Eu estou falando de quem, igreja? Salomão! Bem alto o nome dele. Como é o nome dele? Salomão! Deus apareceu para Salomão e falou com ele. Deus pode até aparecer para você, mas ele, toma cuidado com o santuário ou o tamanho do altar que você pode levantar para outro Deus lá na frente. Deus falou com muita gente aqui, mas Deus sabe muitas das vezes que Deus só falar não basta, você tem que praticar. E olha o que o texto vai dizer para nós temos Eclesiastes, ou não? E quando ele se converte, pastor, quando ele entende, ele vai começar a olhar para a sua velhice. E ele vai começar a olhar para a sua velhice. Acho que Salomão, ele começou a olhar e dizer assim: meu Deus, o que eu fiz? E aí ele começa, já em Eclesiastes 11, que ele diz: assim como tu não sabes, eu não sei, Senhor, qual é o caminho do vento, eu não sei como se formam os ossos no ventre de uma mulher, assim também eu não sei como são as obras de Deus. Porque, Senhor, se tu sabia que eu ia cair, se tu sabia que eu ia te negar, se tu sabia, por que não fez como Jesus fez a Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar? Não, Deus falou, eu vou te dar. Eu vou dar para você o carro, eu vou dar a casa, eu vou dar tudo que você quer. Lá no final eu te espero. E aí Salomão, ele começa a olhar e refletir no espelho, e ele começa a olhar e fala: as minhas unhas, que um dia, talvez ele ia na manicure, e ele gastava mais dinheiro. A unha é, quem faz unha aqui não, Glória? Glória a Deus. Começa a amarelar. Glória a Deus, hein? Começa o que? Amarelar? Você já viu a mão da sua mãe? Você já viu a mão da sua vozinha? Pergunta para ela se ela tem desejo de ficar indo toda semana fazer a unha. Salomão começa a olhar agora para a sua cabeça, para a sua pele, e ele começa, hoje nós temos todos os recursos, botox, um monte de coisa, sim ou não? Hoje você anda com a cara esticada, os homens também, viu? Mas Salomão começa a enxergar as rugas no seu rosto. E ele começa a dizer uma coisa que é você que esquece, não é o diabo. Nenhum momento aqui nós falamos do diabo. Por quê? Porque tem coisa que é você que tem que raciocinar. Vamos lembrar uma coisa? Lembra do teu Criador. Quem te criou? Deus. Mas você lembra dele? E aí Salomão está dizendo: lembra do teu Criador nos dias em que você for jovem. No dia que você for jovem, lembra dele. Por quê? Vai chegar o dia, está escrito aí, só você ler, em que você não vai ter mais prazer nenhum. Você quer ver uma coisa interessante? Isso acontece com todos os velhinhos. Antes que o sol escureça, qual que é a primeira coisa que começa a cometer? E não em todos os velhos, mas em alguns. Começa a ficar, não enxergar direito, sim ou não? Sim. Quem já viu isso com aquele velhinho que começa a falar: ô minha filha, não estou te enxergando bem. Pega ele com 15 e pega ele com 80 anos. Eu já não te enxergo bem. Começa a nascer no olho o quê? Uma pele branca. Aí você vai lá no oculista, o oculista vai começar a dizer assim: a visão dele vai fechar. Eu tinha uma amiga no Rio de Janeiro, e eu quero falar dela aqui, e ela me chamava ela de Pedra de Catimbó, a gente chamava de Pedra de Catimbó. E ela era uma senhora cega, amiga do meu irmão Monteiro. E eu via a dificuldade de locomoção para todas as coisas. Você que hoje é soberbo, você que hoje bate no peito e fala que você faz o que você quiser, um dia alguém vai vestir você. Um dia alguém vai dar banho em você. E também um dia você vai ser uma foto na parede, alguém lembrando de você. Um dia você vai ser apenas um belo retrato. Então deixa eu dizer para você, a vida, ela está aqui, Enquanto você está aqui, você tem que sentir ela. Vamos sentir a vida dos velhos, dos idosos. Para não falar velho, que velho é coisa que não usa mais. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais você dirá: eu não tenho prazer. Você não tem prazer. Lembra de Davi deitado na cama com uma jovem sunamita? O texto foi bem claro, e ele não tinha relacionamento com ela.
Você, o garanhão, que hoje gosta de muitas coisas que Deus abomina, um dia você vai se perder o seu prazer. Você vai prestar conta com Deus das casas que você entrou. Você vai prestar conta com Deus das mulheres que você tocou que não era para ser tocado. Você que investe em casa dos outros. O seu investimento está lá naquele dia. Deus vai te esperar naquele dia. Olha o que o texto vai dizer para nós. Antes que o sol se escureça, a lua e as estrelas e o resplendor da tua vida, e tornem vir as nuvens depois de um aguaceiro. Quem aqui tem box? Nem todos têm, mas eu louvo a Deus, todos vão ter. Mas entende essa maneira de eu falar? Quem tem box aqui no banheiro? Quando você liga o chuveiro e tem aquele ar quente, o que acontece com o box? Ele fica embaixo? Já tem alguns aqui que já está começando a ficar com a visão embaçada. Sim ou não? É. Aí você que gostava de olhar para onde não devia, vai ficar um dia com a visão embaçada. Você vai ficar fraco, é natural. E aqui são palavras de um rei. Por que eu peguei Salomão? Porque ele é um rei. Ele é alguém que comeu, bebeu, usufruiu. Ele teve muitas mulheres, ele teve muita coisa, mas ele está escrevendo para nós aqui, ó. E ele está dizendo uma coisa. Vai chegar um dia em que os teus olhos vão ficar escuros. E ele vai dizer mais: no dia que tremer os guardas da tua casa. Olha só, presta atenção. Olha assim, levanta a mão assim, ó. Você tem força no teu braço. Então você fala: eu tenho força. Então você sai para trabalhar de manhã, não sai? Fica assim com a mão levantada, olha a força que você tem. Mas vai chegar um dia que esse gesto para você vai ser uma dificuldade, porque os seus ossos vai estar como? Quem já viu na rua aquele senhorzinho andando encurvadinho assim, ó. Você imagine Davi, ele indo até a feira. E quando Davi chegava na feira, as pessoas, olha aí, vem um matador de gigante, mas encurvado, não enxergando direito. Pô, quem é que está aqui, ó? Você não vai passar por isso? E aí você não quer largar soberba com 15, com 20 anos. Não esquenta não. Quando você vê alguém lá te dando banho, você vai lembrar. E olha que o texto vai dizer para nós aqui. Que os guardas da casa, isso aqui, ó, seus ossos, que faz você se movimentar, que hoje você é durão, vai lá pra academia, não, Rodinei, que aqui não mexe comigo não, eu bato no peito. Vai chegar uma época, se alguém te empurrar, um simples empurrão vai te matar. Porque você vai ficar como? Você vai ficar como? Idoso, fraco. Sim ou não? Sim. Sim ou não, igreja? Sim. Você vai ficar. Não tem como fugir disso. Aí olha o que o texto vai dizer para nós. E cessarem os teus moedores. Eita, aqui eu não gosto de falar disso não. Uma certa vez, hoje ele fez uma brincadeira e acabou quase deu um embrigo, irmão. Mas olha para tua boca aí. Hoje nós estamos aí numa era que coloca os dentes tudo por aqui, viu ou não? Mas quantos ainda não usam a chapinha? Quantos ainda não tem que colocar seus dentes cair? E por mais que lá você vai usar, mas você vai lembrar, ó, de manhã você tem que tirar o que não é teu e colocar na cabeceira da cama. E aí você vai virar para o lado. Será que a pessoa que te ama vai estar com você ainda? Porque enquanto você está novinha ou novinho, você pode fazer o que você quiser. Mas e quando você estiver nesse estado? Vai ter alguém para te amar? É quando olhar, como diz o Rodinei, olhar para você e falar: eita, olha o sorriso vazio. Será que essa pessoa que está do seu lado, ela está disposta a olhar para você lá na velhice e ver você dessa forma? Ou vai te chutar e te trocar por qualquer coisa? Vai chegar uma época que os seus dentes irão cair, seus moedores. E olha o que o texto vai dizer para nós. Vai dizer assim, ó: por já serem poucos, e vai se escurecer os teus olhos na janela. É assim, ó. O que acontece com as pessoas idosas? Quem aqui todo culto consegue trazer seu vovozinho para o culto? Fica aqui, vô, que eu vou ali já volto, sim ou não? Quem não já usou essa expressão da sua família? Fica aqui que eu já volto, sim ou não? Um dia você vai sentir isso na pele. Seu filho vai dizer para você: pai, você não pode ir comigo não, porque o senhor não aguenta caminhar. O senhor não aguenta, o seu olhar já não é o mesmo. Essas palavras são palavras de quem? Salomão. Ô forte, uma hora
você vai declinar. E Deus, ele é expert, ele tem trabalho numa coisa que você não vê, o tempo. Você é impaciente hoje, quer fazer tudo do teu jeito. Sabe o que acontece? Deus fala, no tempo, daqui 40 anos, você não me quer agora? Agora você não me quer. Porque agora eu vou ler, eu sei o fluxo, eu sei passar com o carrão, namorar é bom, mas quando você estiver lá, deitado em uma cama, com dores nos ossos, seus olhos não enxergando, você vai dizer assim, Senhor, salva-me desta cama. Porque isso vai acontecer. Não quer de novo? Eu vou te esperar. Por isso que o diabo, eu vejo uma coisa que ele faz desse século, que ele está acabando com o nosso jovem. É por isso que ele mata na cocaína, ele mata no lança-perfume, ele mata porque o jovem, para não chegar à maturidade. Porque quando chegar na idade, aí você vai falar, e aí meu amigo, você está batendo na porta do céu? Você não se ligou ainda? Você não se ligou que seus cabelos já não é o mesmo? Sua força já não é o mesmo? E aí, eu tive paciência com você quando você estava assaltando. Eu tive paciência com você quando você estava cometendo erro. Eu esperei. Eu deixei que o tempo da sui de calabaça. Eu esperei com paciência para te trazer para o meu reino. E eu não quero te perder. E ainda com 50 anos você ainda retruca contra a minha chamada? Para onde você vai? Para onde você vai? Compra carro, compra casa, luta bastante, é bom, faz parte da vida. Mas para onde você vai? Onde é o teu lugar, Ricardo? O nosso lugar é no reino de Deus. Só que nós queremos o reino, ele tem que viver dentro do nosso coração. Como está seu coração? Porque o coração de Salomão se perverteu. Se deixou levar pelas belas mulheres do seu tempo. Continua se perdendo por causa das belas mulheres. Continua perdendo pelas finas iguarias que Satanás coloca na mesa. Mas eu te espero lá na frente. E ele diz uma coisa que eu escolhi esse texto hoje. E os teus lábios, as portas da rua se fecharam. Quem já não passou, principalmente no interior, você passa com aquele velhinho lá sentado. E ele não abre a boca para nada. Você é falador hoje em dia. Hã? Gosta de falar para galera. Não tem uns aqui que eu sou falador. Aí vai chegar um dia que abrir a boca para você será um peso. E ele está escrevendo isso. E eu fico olhando talvez aqui as lágrimas de Salomão dizendo, Senhor, me perdoa, Senhor, por quando eu levantei Astarote. Me perdoa quando eu, Senhor, meu Deus, ó Pai, eu levantei Moloque que matava as criancinhas. Me perdoa quando, Senhor, eu perverti o meu coração e deixei de compreender e entender que o Senhor é o autor e consumador da minha vida, Senhor. E ele começa a escrever isso com lágrimas. E ele diz, todas as harmonias das filhas das músicas, eu que vivi em banquete. Na sala do jantar tinha que ter música para mim. Como também quando temeres o que era alto e te espantares no caminho. E te você embranquecer como floresta vermelha. E o gafanhoto te for um peso e o perecer o seu apetite. Pois você vai para a casa eterna. Repita comigo, casa. Casa. Repita comigo, casa. Casa. Eterna. Eterna. Aonde Salomão estava escrevendo que ele ia? Para onde você vai? Um homem velho com a coroa na cabeça? Um homem com sua pele não a mesma? E ele diz, antes que se rompa o fio de prata e despedace o copo de ouro, e que se quebre o cântaro junto à fonte, e desfaça a roda junto ao poço, Senhor, e ao pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Se tem uma coisa que Deus permitiu que o homem tenha, eu sempre falo isso, duas coisas, a morte e a velhice. A morte para que todo valente entenda, ele não vai viver para sempre para oprimir os outros. Todo bravo, todo homem que gosta de oprimir, você não vai viver muito tempo não, porque a morte também bate na porta do valente. E a velhice para todo fraco, todo forte
quando ele estiver fraco, lembrar que um dia ele for forte, poderia ter feito muitas coisas. Deixa eu dizer, a tua força é para ajudar alguém que está fraco nesse tempo. Porque quando você estiver fraco, alguém vai te ajudar. Isso são palavras de um homem de Deus, desviado do caminho de Deus, um rei ungido por Deus. E o texto diz que ele mesmo declara: eu vou para a casa eterna. Eu vou para onde? Porque eu construí, eu fiz casa, eu tenho palácio, o meu exército é grande, as minhas taças são de ouro, eu bebo o melhor vinho, eu tenho a melhor comida, eu tenho 1000 mulheres, mas eu quero viver na casa de Deus. E ele entende que tudo aquilo era algo passageiro. E ele vai começar a escrever, e ele vai dizer coisas que me maravilham, que faz eu pensar em deixar a soberba de lado, o orgulho, e começo a pensar no que Salomão escreveu. E ele dizendo assim: eu resolvi no meu coração a dar-me ao vinho e render-me com tudo pela sabedoria, e entreguei-me até a loucura, até para ver se seria melhor. Eu empreendi grandes obras, eu edifiquei para mim casa, eu plantei para mim vinhas, eu fiz jardim, pomar para mim, e nesses eu plantei árvores frutíferas de todas as espécies. Eu fiz para mim açudes, para regar, e eles o bosque, que eram verdes e cheios de árvores. Eu comprei meus servos e servas, que tive servos que foram nascidos na minha casa. Também possuí boi, ovelha, também possuí muitas coisas, e todas essas coisas que eu possuí em Jerusalém, eu amontei para mim prata, ouro, tesouros dos reis, as províncias. Eu fiz tudo, eu tive cantoras, cantores, eu tive as delícias dos filhos dos homens, eu tive mulheres e mulheres. E ele diz, em Eclesiastes capítulo 2, versículo 9 e 10, eu engrandeci, eu sobrepujei a todos os que vivem antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejava os meus olhos, eu não me neguei, nem me privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava todos os dias da minha vida. São palavras de um rei rico, poderoso, cheio do dinheiro, tinha tudo, mas no final ele diz: eu vou voltar para o pó. Será que é difícil entender que você vai voltar para o pó? E que Deus quer levar você para a vida eterna? E que você pode ser bravo hoje, pode ser o valentão hoje, você pode ser o campamã hoje, mas Deus vai te chamar. E para onde Ele quer te levar? É para o reino dos céus. E ele termina, Rafael. Ele diz, e o pregador diz que vaidade, de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, é aflição de espírito, é aflição da tua alma. Você não pode acrescentar dias à sua vida. Quando Jesus aparece, ele diz: para de ansiedade, eu alimento os pássaros do céu, eles não têm carteira de trabalho, eles não juntam celeiro. Os pássaros do céu não têm carteira registrada, meu Pai alimenta todos eles. Homens de pequena fé, eu não cuidaria de vós. Às vezes nós tratamos o nosso Deus como se Deus fosse um relaxado, um descuidado. E Deus está dizendo para mim: ei, você mora na terra dele, você respira o ar dele, você só está vivo porque ele permite. Ele não vai cuidar de mim, de você. Seu coração bate porque é ele que faz isso. Você anda daqui a ali porque é ele que faz. E ele está dizendo para mim, para você esta noite: ei, é tempo de eu te levar para minha casa. E Salomão, cheio da grana, do dinheiro, ele olhou e ele vai dizer que o pregador, além de sábio, ainda ensinou o povo conhecimento. Deixa eu dizer uma coisa: Salomão não era profeta, Salomão não era sacerdote, pastor, Salomão não era nenhum, ele era apenas um homem que Deus deu sabedoria. Olha o que o homem com a sabedoria ainda pode fazer. Pode pecar muito grave com o Senhor. Quantos homens cheios de sabedoria estão cometendo muitas coisas ruins? E ele vai dizer aqui, e isso é o que nós vamos entender. As palavras dos sábios, elas são como aguilhões. Elas são fixas aqui, ó. É como um prego bem fixado. A sentença que é dada por um pregador ou por um sábio
que é dada pelo único pastor. E ele vai dizer, ele vai resumir: irmãos meus. Irmãos meus. Quem são? Nós somos irmãos aqui, não, glória? Glória! Vai chegar uma hora, vai chegar uma notícia, ó. Fulano morreu. O que nós vamos fazer? E aí? Vai ter dia que nós vamos cantar sem o Vinícius. Vai ter dia que talvez vai cantar sem eu. Vai ter dia que vai ter que pregar sem mim. Vai ter que pregar sem ela. O que você vai fazer nesse dia? Quando a morte bater na sua porta. E sabe uma coisa interessante? Você sabia que teus pais, eles sentem que os seus filhos já estão enterrando ele antes da hora? Porque começa a ter a rodinha. Em vez de você amar a sua mãe e o seu pai, você já começa a... Ó, vamos fazer uma vaquinha para enterrar o pai e a mãe. Assim ou não é? Os tolos de plantão começam a dizer: quem vai ficar com a casa? O tolo, ele não está indo embora alguém que ama, alguém que ele vai sentir falta para sempre. E ele está preocupado se a casa vai ficar para quem. E ele diz aos meus irmãos: não há limite de fazer livros. Pode ler o livro que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Vai lá, monta a sua biblioteca. Salomão tinha uma. Salomão tinha sabedoria. Aplicou o seu coração em muitas coisas. Mas ele diz assim, ó: não há limite de fazer livros. E o muito estudar se torna até enfado na sua carne. De tudo que você ouve na sua vida, ele resumiu. Você não ouve um monte de coisa? Só a suma é: teme a Deus, guarda os mandamentos dele. Isso é a coisa mais importante para o homem. Se Deus te chamar hoje, foi o texto que Elisângela leu. Em João, capítulo 15, Jesus diz: o mandamento é esse: amai uns aos. Amor não quer dizer só pelo da tua congregação, não, a todos. Mas ele disse também: aquele que me ama, guarda o meu mandar. Guardar mandamento é ler a palavra. Guardar mandamento não é só frequentar a igreja, viu? E frequentar a igreja, você é só um frequentador, mas não amar. Você tem que amar. Amar a palavra não é você pegar, não falar com ninguém, não olhar na cara de ninguém. Você tem que entender: o mesmo Jesus que resgatou você, o mesmo Jesus que te tirou do lodo, te tirou do pó, te tirou de alguma coisa que não prestava, ele é capaz de tirar qualquer um. E ele quer fazer isso através da minha e a sua vida. Mas ele diz: o final de tudo é guardar os mandamentos do Senhor. Porque isso é um dever para o homem, não é para o crente, é para o homem. O homem tem que guardar os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus são vida. Os mandamentos de Deus te dão sabedoria, te dá instrução. Os mandamentos de Deus te faz ficar em pé, faz você vencer as batalhas. Quando você ouve uma palavra, você volta diferente para sua casa. Quando a palavra vem em você, ela te dá fé, ela te limpa, ela te melhora, ela te levanta, ela faz com que você seja vitorioso. Guarda um mandamento, escreva na tábua do teu coração. Nada nessa terra pode parar você. Você tem que lutar até o último dia da tua vida, entendendo: eu tenho 20 anos hoje, eu sei que o desejo me persegue, eu sei que muitas coisas eram para me destruir, mas eu guardo a tua palavra no meu coração. Por isso que há um salmo muito conhecido, que Davi disse: ensina-me a guardar a tua palavra, Senhor, dentro do meu coração, para mim não pecar contra ti. Guarda a palavra no teu coração. Tira ela da estante, tira ela do lugar escondido, lá que está lá jogado. Guarda ela no teu coração, leia, medite, ore, fale com Deus, tenha relacionamento com Ele. E aí não vai haver barreira nenhuma para Deus abençoar a tua vida. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Todas as obras. Não se preocupe de falar: irmão, eu sempre falo isso. Aí eu vou fazer por causa do pastor. Fica tranquilo, não, meu irmão. Se Deus já te viu, você não precisa nem ficar fazendo. Deus viu você. Porque as obras, quem vê é Deus. Quem vê tudo que você faz escondido é Deus. Se coloca de pé. Todas as obras. E até as que estão escondidas.
Versículo 14, ó. E até as que estão escondidas, quer seja ela boa ou seja má. Deixa eu dizer uma coisa. Naquele dia Deus vai falar assim, ó. Tony, vem aqui na frente. Antônio, né? Antônio, vem aqui na frente. É só um exemplo. Antônio. Não, é só um exemplo, Ó. Antônio, vem aqui na frente. Chegou sua hora de você falar comigo. Não, pera aí que eu vou chamar o Ricardinho. Não, eu quero falar com você. Vem aqui, Antônio, eu quero falar com você. O que você tiver feito, vai estar na mão de Deus. Se você fez coisas boas, imagine Deus olhando para você falando: você é louco, Antônio? Aqui, ó, o que você fez, o reino está preparado para você. Então pare de julgar as pessoas, tá bom? Porque quem sabe o que ela faz de bom ou de ruim é Deus. O seu dever é pregar a palavra. Às vezes nós passamos em lugar e tem pessoa que fica constrangido. Fica constrangido não, meu irmão. O lugar que você está, se você não se constrangiu, e se você não olhou para Deus, e Deus não tirou você de lá, eu não vou tirar você de lá. Quem tem que fazer isso é o Espírito Santo. E se você não fica constrangido de saber que você serve a Deus, mas está no lugar que o nome dele não é glorificado, ele ainda tem muita coisa para conversar com você. Põe a mão no teu coração. Eu sei que todos nós vamos voltar para o pó. Nós somos cinza, mas nós somos irmãos. Nós somos irmãos e nós vamos conseguir ir até o céu juntos. Põe a mão no teu coração. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eleve o seu pensamento agora. Até aquela pessoa que você não pôde trazer aqui para o mundo. Você agora possa orar pela tua casa. Você possa orar pela tua família. O Espírito Santo vai passear no nosso meio. Ele vai sarar coração esta noite. Ele vai tirar feridas.